E aí, pessoal, tudo bom? Vamos tentar entender um pouco sobre teoria da valência. A valência, ela é o poder de combinação que um átomo possui, ou seja, é a quantidade de ligações que o átomo deve realizar para ficar estável. O que determina a valência de um elemento é a quantidade de elétrons que ele já possui na sua última camada eletrônica. É inclusive por isso que essa camada mais externa é chamada camada ou nível de valência. A tabela abaixo vai nos ajudar a entender a teoria da valência. Mas, primeiramente, temos que lembrar o que diz a teoria do octeto. Segundo a teoria do octeto, os átomos instáveis unem-se, ou seja, eles fazem ligações a fim de conseguir a estabilidade e então conseguir 8 elétrons em sua camada de valência. Para isso, os átomos podem perder ou ganhar elétrons, para chegar aos 8 elétrons na camada de valência. Além disso, temos que ter ciência que os átomos sempre irão escolher aquelas ligações que menos movimentam a menor quantidade de elétrons. Por exemplo, vamos analisar a tabela abaixo. Então, pessoal, para a gente entender essa tabelinha aqui, a gente vai pegar a distribuição eletrônica de alguns elementos. Eu peguei aqui a distribuição eletrônica de um elemento da 1A. Vamos perceber que esse elemento da 1A tem distribuição eletrônica assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vamos perceber que esse elemento possui um elétron na sua camada de valência. Para conseguir completar o seu octeto, para ele ter 8 elétrons na sua camada de valência, ele tem duas opções. Ele pode ganhar 7 elétrons, assim a sua última camada vai ficar com 8 elétrons, ou então ele pode perder esse elétron aqui da sua última camada. Assim, ele vai perder a sua última camada. Com isso, a sua camada anterior vai se tornar sua camada de valência. Assim, ele vai ter 8 elétrons na sua camada de valência. Certo? Então, vamos analisar aqui a tabelinha da 1A. Nós percebemos, então, que os elementos da família 1A, ele possui um elétron na sua camada de valência. Para conseguir chegar a 8 elétrons na sua camada de valência, ele vai escolher aquela ligação que menos movimenta elétrons, ou seja, ele vai escolher perder um elétron. Assim, consequentemente, o íon formado por ele vai ser o E1+, porque ele perde um elétron. Agora, se a gente pegar um elemento da 2A, vamos fazer a distribuição eletrônica de um dos elementos da 2A. Fica assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vamos perceber o que? O elemento da 2A tem 2 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele vai ter duas opções para completar o octeto. Ele pode ganhar 6 elétrons, certo? Ou então ele pode perder esses 2 elétrons dessa camada, o que vai tirar essa camada, fazendo com que a sua camada anterior passe a ser sua camada de valência e ele tenha 8 elétrons na sua camada de valência. Então, os elementos sempre vão preferir fazer aquelas ligações que menos movimentem o menor número de elétrons. Então, vamos lá na tabelinha.
Os elementos da 2A, eles possuem 2 elétrons na sua camada de valência. Eles fazem 2 ligações para conseguir completar o seu octeto. As 2 ligações são quais? A perda desses 2 elétrons dessa camada, o que vai fazer com que eles o quê? Eles completem o octeto na sua camada anterior, que vai virar a sua camada de valência. Com isso, o íon formado por eles vai ser elemento 2+, porque eles perdem 2 elétrons nessa ligação. Se a gente pegar agora o elemento da 3A, vamos lá pegar um dos elementos da 3A. Vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. A gente vai perceber o quê? O elemento da 3A, ele possui 3 elétrons na sua camada de valência, o que faz com que o quê? Ele tenha 2 opções também para poder completar seu octeto. Ele pode ganhar 5 elétrons. Com isso, vai completar a sua camada de valência, fazendo com que ele fique com 8. Ou então, ele pode perder estes 3 elétrons, perdendo então essa camada. Sua camada anterior passa a ser sua camada de valência e ele completa o octeto. Vamos sempre lembrar, os elementos sempre vão priorizar aquelas ligações que menos movimentam o menor número de elétrons. Eles querem movimentar o menor número de elétrons, certo? Então, beleza. Então, vamos lá na tabelinha. Os elementos da 3A, eles possuem 3 elétrons na camada de valência. Eles vão preferir fazer 3 ligações, onde essas 3 ligações são a perda de 3 elétrons, fazendo com que sua camada anterior vire sua camada de valência e complete o octeto. Com isso, o íon formado por eles vai ser o elemento 3+, 3 elétrons que eles perderam, certo? Vamos pular aqui a 4A e vamos para 5A. Na família 5A, os elementos vão ter 5 elétrons na sua camada de valência. Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Vamos ver aqui, sua camada de valência possui 5 elétrons. Ele também vai ter 2 opções para poder completar seu octeto. Ele pode perder esses 5 elétrons, o que vai fazer com que ele perca essa camada de valência. A sua camada anterior passa a ser sua camada de valência e ele completa o octeto. Ou então, ele pode o quê? Ele pode ganhar 3 elétrons. Certo? Assim, ele também consegue completar o octeto na sua camada de valência. Vamos sempre lembrar, os elementos sempre vão preferir fazer aquelas ligações que movimentam a menor quantidade de elétrons. Então, vamos lá para a nossa tabelinha. Elementos da 5A, eles possuem 5 elétrons na camada de valência. Eles fazem 3 ligações. Quais são essas ligações? Eles vão ganhar 3 elétrons para completar o octeto. Com isso, o íon formado por eles é elemento 3-, que são os 3 elétrons que eles ganharam nas suas ligações. Vamos lá agora para os elementos da família 6A. Os elementos da família 6A, eles têm configuração eletrônica 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Camada de valência possui 6 elétrons. 6 elétrons na camada de valência. Eles então possuem duas opções para completar o octeto. Eles vão poder perder 6 elétrons da sua camada de valência. Sua camada agora vai passar a ser a camada anterior e ele completa o octeto. Ou então, eles podem o quê? Eles podem ganhar 2 elétrons na sua camada de valência. Com isso, eles também conseguem completar o octeto. Vamos lá para a nossa tabelinha. Os elementos da família 6A. Então, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Eles possuem o quê? Valência igual a 2. Eles fazem duas ligações para completar o octeto. Quais são essas duas ligações? O ganho de 2 elétrons na sua camada de valência. Com isso, então, o íon formado por esses elementos da família 6A é o elemento 2-, que vão ser os 2 elementos que eles ganharam para completar o octeto. Vamos lá na família 7A agora. Família 7A. Configuração eletrônica de um dos elementos da família 7A. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos perceber que esse elemento da família 7A vai ter 7 elétrons na sua camada de valência. Ele também vai possuir duas opções para completar o octeto. Ele pode perder os 7 elétrons da sua camada de valência. Com isso, sua camada anterior passa a ser com a sua camada de valência e ele completa o octeto. Ou então, ele pode ganhar um elétron na sua camada de valência. Com isso, ele também completa o octeto. Vamos sempre lembrar, os elementos vão priorizar fazer ligações que movimentam a menor quantidade de elétrons. Beleza? Então vamos lá para a nossa tabelinha. Tabela família 7A. Eles possuem 7 elétrons na camada de valência. Eles fazem uma ligação para completar o octeto. Sua valência é igual a 1, certo? Qual que é essa ligação? A ligação é o ganho de elétron, um elétron para completar o octeto. Com isso, o íon formado pelos elementos da família 7A é o elemento 1-. Certo, pessoal? Agora, vamos lá para a família 4A. Na família 4A, se a gente faz a distribuição eletrônica, nós vamos perceber o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p2. Vamos perceber que a sua camada de valência possui 4 elétrons. Com isso, eles também vão possuir duas opções. Eles podem ganhar 4 elétrons ou podem perder 4 elétrons. Como que a gente vai decidir quem perde e quem ganha 4 elétrons? Então, pessoal, se a gente perceber, os elementos das famílias 1, 2 e 3, eles normalmente perdem elétrons para conseguir completar o seu octeto, certo? E vamos perceber que esses elementos, na sua maioria, são metais. Olha aqui, na sua maioria, os elementos da 1, 2 e 3 são metais. Com isso, na família 4A, os elementos que forem metais, como o Ge, o Sn e o Pb, eles perdem elétrons
Eles vão perder elétrons para conseguir formar seu octeto, para conseguir completar seu octeto. Em contrapartida, os elementos das famílias 5A, 6A e 7A são, na sua maioria, ametais, certo? E eles ganham elétrons para conseguir formar, para conseguir completar o seu octeto e ficar mais estável. Assim, os elementos da 4A, como o C e o Si, que são ametais, eles vão preferir ganhar 4 elétrons para completar o octeto. Então vamos lá. Os elementos da 4A possuem 4 elétrons na sua camada de valência. Eles fazem 4 ligações para completar o octeto. Eles possuem valência igual a 4. Os íons formados por eles vão ser elementos da 4A que forem metais, vão formar os íons elemento 4+. Os elementos da família 4A que forem ametais, eles vão formar os íons E4-. Certo, pessoal?